Então, meninas, por que eu selecionei esse tema, né? Falar sobre tempo e intervalo entre mamadas, de mamadas, porque todas as mães têm dúvidas e porque quando a expectativa da mãe, né, principalmente, da família, mas principalmente da mãe, quando a expectativa da gestante, tá, antes de ter o bebê, não é alinhada com a realidade, né, isso gera uma grande frustração. Aí é que mora o problema, né, meninas? Aí é que mora muitas vezes o início de um desmame precoce, tá? Muitas complementações se iniciam nos primeiros meses já, né? Muitas vezes nos primeiros dias de vida do bebê, muito por conta das expectativas irreais das gestantes, tá? Em relação à realidade ali, a vida real da amamentação exclusiva em livre demanda, tá? Então, saber, entender, ter o conhecimento do que é, né? Do que é o tempo e intervalo entre mamadas de um bebê em aleitamento exclusivo faz com que, né, a gestante fique muito mais preparada para a vida real, né? Claro que na vida real os sentimentos, o cansaço aparece, né? É difícil manter aleitamento exclusivo em livre demanda, por quê, né? Porque eu já vou falar aí para vocês sobre tempo intervalo de mamadas, mas é extremamente cansativo e muitas mamães que passam pelo processo de amamentação exclusiva, que desejam, se deparam com amamentação exclusiva, né? Se deparam com uma situação muitas vezes comparada a uma prisão, né? Muitas mães relatam, Rosane, é meio que uma prisão estar aqui disponível 24 horas e aí entender esse processo, né? Porque é um processo, não é uma rotina, né? Mas um processo do tempo e do intervalo entre mamadas é importante de toda a gestante e as mamães conhecerem como é que é o funcionamento do seu recém-nascido, principalmente nos 3 primeiros meses, tá? Muito bem. Bom, eu teria inúmeras histórias aqui para contar para vocês, né? De casos de mães que eu atendi assim com expectativa, com a prática muito desalinhada com a expectativa, né? E muito decepcionadas com a dinâmica de amamentação que o bebezinho está mostrando, né, na prática. Tá? E também até muitas mães acreditando que aquele tempo, aquele intervalo entre mamadas mostra que o bebezinho muitas vezes está com fome para elas. Por quê? Porque a gente tem uma questão muito cultural, né, meninas? A cultura de que, né, o bebê mama somente a cada 3 horas, tá? E que aquele bebezinho, né, e que a gente conta o intervalo entre mamadas do final da mamada anterior, então o bebê terminou de mamar e eu vou ter 3 horas, né? Pô, 3 horas é uma infinidade de tempo até a próxima mamada, eu vou conseguir descansar, vou conseguir fazer tudo, né? Vai dar tranquilamente. E na vida real, né, não é isso que acontece, tá? Poucos são os bebês de livro, esses que mamam a cada 3 horas, né? Dormem um ciclo de sono bem grande à noite, né? Que é o que toda a gestante e a mãe espera que o seu bebezinho seja um bebê de livro. E aí o que acontece? Essas mães que eu me deparo com a prática desalinhada, né, com a expectativa, essas mães elas ficam desnorteadas, né, achando que o bebê está mamando errado, que o bebê está passando fome, enfim, e muitas já estão no processo, né, de complementação. E muitas mães que eu já atendi também, né, que estão num processo de complementação já há mais tempo e o bebezinho já está mostrando sinais de que está preferindo, por exemplo, né, a mamadeira ou a chupeta
que o bebê já está em processo de um desmame precoce. Muitas dessas mães, nesse processo, iniciaram com, né, a complementação, justamente por não entenderem a dinâmica do início da amamentação, dos primeiros meses, né? E também não terem acertado, muitas vezes, uma rede de apoio aí para suportar um bebezinho mamando, né? Num ritmo próprio, que muitas vezes é insano, assim, muito frequente e com um tempo considerável, tá? Então, ter um conhecimento do que é, né, a realidade do tempo de intervalo de mamadas previne muitas dificuldades na amamentação, tá? O início de uma complementação e também um desmame precoce. E isso é conhecimento, né, meninas? Isso assim, conhecimento ninguém nos tira, o conhecimento nos dá poder de tomar decisões, né? Fazer escolhas fundamentadas, né? E inclusive, de muitas vezes, se alguém vier dar algum palpite, alguém assim, seja familiar, né? Seja da rede de apoio, seja muitos profissionais também que acompanham essa família, o conhecimento de uma mãe em relação aos processos de amamentação, ninguém tira. E o conhecimento é poder, por quê, né, que é poder? Porque a gente pode, muitas vezes, parar e pensar o seguinte, não, peraí, o que esta pessoa, seja profissional, seja de rede de apoio, está me falando que não vai de encontro com o que eu tenho de conhecimento, né, prévio sobre esses processos. E aí, eu sempre digo assim, para as pacientes que eu atendo, né, eu vou te dar todo o conhecimento que tu precisa para atingir os teus objetivos com a amamentação. Qual é o teu objetivo? O meu objetivo é amamentar exclusivamente, eu não quero dar fórmula, nananana. Então então vamos lá, eu vou te dar todo o caminho para que tu te mantenha nesse processo, né, para atingir o teu objetivo com a amamentação. É isso, isso e isso. A partir, né, disso, quando a mãe tem as ferramentas, tem o conhecimento, ela vai fazer escolhas conscientes, certo? Escolhas conscientes e, né, focadas no seu objetivo, tá? Porque também tem isso, né? Tem muita mãe que nem sabe qual é o objetivo dela também em relação à alimentação do seu filho. Então, isso tem que ter sempre muito em mente no processo de amamentação do pós-parto, qual é o objetivo de vocês em relação à amamentação, né? Para que isso seja realmente, né, um foco, porque quando acontece alguma coisa difícil, a gente não tem um objetivo ali, se a gente não traçou algum objetivo, fica mais fácil de desistir, né, meninas? E muitas mães desistem por não terem um objetivo claro também, tá? E aí vocês, meninas, as gestantes, conta aqui pra gente, meninas, quais são os objetivos de vocês em relação à alimentação do bebê de vocês. E mamães que estão amamentando, passando por dificuldades, vocês têm bem claro o objetivo de vocês em relação à amamentação, né? Vocês estão fazendo escolhas conscientes, bem informadas, têm conhecimento, né? Com o conhecimento poder, né? Nos empodera e ninguém tira isso da gente, né, meninos? E a era do conhecimento. O conhecimento está disponível, tá assim, de enxurrada, né, meninos? Olha só o quanto que a males que vem para o bem, né? A pandemia veio para um bem maior, que é a gente estar com acesso ao conhecimento em tudo online hoje, né? Congressos que a gente teria que se deslocar, a gente está tendo online, profissionais de várias áreas super especializados fazendo lives, né? Então a gente tem assim um mundo, né? Então a gente precisa se aproveitar do conhecimento, né? Vamos ver a Raíssa aqui, amamentar exclusivamente, mas tranquila caso haja necessidade de complementar sem me cobrar. Maravilha, isso é importante também, né? Não quer dizer que eu tenho o objetivo, né, de amamentar exclusivamente, assim, eu quero que todas as mães amamentem exclusivamente sem dor, eu, Rosane, né? Mas não, eu nunca posso, né, passar por cima dos objetivos de cada mãe. E vocês têm que ter bem claro isso, né? Porque tem situações que é necessária complementação, e aí tem mãe que não quer de jeito nenhum complementar com fórmula. E aí a gente vai ter que trabalhar, né,
o objetivo individual. Não adianta chegar e dizer, né, não, tu vai amamentar exclusivamente, tu vai tirar o teu leite, vai fazer extração extra para complementar só com o teu leitinho, porque o teu leitinho é o melhor, é o que há de melhor. Se para aquela mãe, né, para ela faz sentido complementar com fórmula, porque ela precisa descansar, né? Então, a gente tem que pensar sempre que o objetivo na amamentação é individual, né? Não adianta a gente querer, né, extrapolar e pensar em traçar um objetivo para aquela família que não coincide com os objetivos dela. Vamos lá. Tempo e intervalo de mamadas, tá, meninas? O que eu quero dizer para vocês aqui? A mãe que se fixa a relógios, né, geralmente não consegue observar os sinais do seu bebezinho, né? Vocês já devem ter escutado falar que relógio é inimigo da amamentação. Por quê? Por que é o inimigo da amamentação, né? A maioria das mães que eu atendo e que eu percebo que elas estão fixas no tempo e no intervalo de mamadas, elas não conseguem olhar para o seu bebezinho mamando e perceber os sinais de quando o seu bebê quando que ele realmente fez uma mamada, né, satisfatória, que ele mamou de forma nutritiva ou não nutritiva para atender determinada necessidade ou outra necessidade, né? A mãe fica insegura, por quê? Porque está olhando para o relógio e não consegue perceber os sinais do seu bebezinho, tá? E essas mães que se fixam no relógio, além de serem mães mais inseguras, são mães muito mais propensas, né, a terem a qualquer desvio do comportamento do bebê em relação ao tempo e intervalo de mamadas, de complementarem, né, de ficarem inseguras em relação a se o bebezinho mamou bem, não mamou bem. E são mães inseguras que acabam, né, complementando mais a alimentação do bebezinho, tá? Não tá errado complementar, né? Mas eu sempre digo assim, ó, usa o complemento num momento que talvez seja interessante para ti descansar naquele momento, né, de forma não rotineira, de forma eventual, mas nunca use o complemento na insegurança, né? Porque estar insegura em relação à efetividade da mamada e a satisfação do seu bebezinho, né, usar o complemento como uma forma de estar insegura é um caminho muito ruim, tá? E muitas mães que fazem esse controle no relógio de tempo de intervalo de mamadas, né, acabam, além de não perceber os sinais do seu bebezinho, ficam confusas. Elas não sabem quando que o seu bebezinho está num momento de fato com fome ou com sede, né, necessidade nutritiva e de hidratação. Não sabem quando seu bebezinho está mamando porque de fato ele está desconfortável, com algum desconforto de gases, por exemplo, né? Quando ele está querendo simplesmente conexão com a mãe, né? Que também bebê não mama só por necessidade de, né, nutritiva e de hidratação, tá? Então, além do que são bebezinhos que podem, né, ser mais chorosos, porque as mães acabam determinando o tempo e intervalo de mamadas, porque não estão inseguras e precisam fazer uma forma de controle, né? Justamente porque não reconhecem os sinais do seu bebê, tá? Pensem comigo, né, meninas? Os bebês... Raíssa está perguntando, indica alguns dos sinais que você considera importante para identificar a fome no bebê. Tá, então, é muito importante, né, meninas, reconhecer os sinais de fome do seu bebezinho, tá? Os sinais iniciais de fome, de necessidade, né, de sucção nutritiva e os sinais tardios, tá? Os sinais iniciais de fome, geralmente, vamos falar aqui, tá, de bebê nos primeiros 2, 3 meses, principalmente, tá? Mas mais focando
no primeiro trimestre, tá? Porque depois o bebê vai mudando. A partir do segundo, entre o segundo mês e o terceiro, o bebê já vai mudando de comportamento, tá? Então, vou falar o que é dúvida da maioria, que é, né, o comportamento do bebezinho mais no primeiro e no segundo mês de vida. O bebezinho que, nessa idade, eles fazem o quê, né? Eles seguem uma sincronia. Precisam seguir uma sincronia de sono e de alimentação, tá? E há uma sincronia muito perfeita. Então, assim, por quê? Porque ambas as necessidades são fisiológicas, né, gente? Mamar, né, se alimentar e dormir é uma necessidade básica do ser humano, do bebezinho e de nós, né? Só que o recém-nascido, ele tem essa necessidade, né, de mamadas mais frequentes e de sonecas, ciclos de sono, né, curtos. Eles não fazem ciclos longos justamente para a sobrevivência, né, porque ele precisa mamar com muita frequência, tá? E aí, depois de um soninho, uma soneca do bebê, vem a fome ou a sede, né? Tá? Depois de um ciclo de sono vem. E aí o bebezinho dá sinais muito claros de que quer ir para o peito. Ele começa a abrir a boquinha, ele começa a mudar o nível de atividade, ele começa a abrir a boquinha, se mexer, né? Começa a fazer... Mas tá tranquilo, não tá chorando. E aí, esse é o melhor momento para levar o bebê pro seio. Ou o pai pega no colo, e o bebê fica procurando, né? Querendo mamar no pai ou na pessoa que tiver, o acompanhante, enfim. O companheiro, companheira, né? Então, o que acontece? O melhor momento para botar o bebê para mamar, porque o bebê ainda está tranquilo, né? Um nível de fome ainda controlável. Depois desse estágio, o bebê vai passando, né, vai ficando mais agitado e logo em seguida vai começar a chorar desesperado, de necessidade de ir para o peito. E aí esse é o pior momento que o bebê está agitado, né? Então, reconhecer os sinais de fome é muito importante, tá? De fome, de sede, né? De necessidade de ir para o seio, tá? E aí, vamos lá. Vamos seguir aqui. Eu desviei um pouquinho do tempo que eu li a pergunta, né? Mas vamos voltar para a questão do tempo e do intervalo. Então, meninas, o relógio é um grande inimigo da amamentação. Por quê? Porque a mãe deixa de observar os sinais do seu bebezinho. E o bebezinho dá sinais super claros de que ele está com necessidade de ir para o peito, e durante a mamada o bebezinho também dá sinais de que aquela mamada foi, né, uma mamada de mais fome, ou foi mais sede, né, ou é aquela mamada que ele quer mais prazer, tá, quer mais ficar conectado à mãe, o bebê vai intercalando. Então, assim, determinar que o bebezinho faça, né, intervalos de mamada fixos, tá, e tempo, talvez seja um pouco cruel, né, para o bebê, tá? Por quê? Vamos pensar o seguinte, ele estava lá na barriga da mãe, né, meninas? Na barriga de vocês, gestantes, na barriga, né, das mamães que estão aqui, né, me assistindo. Então, o que acontece? O bebezinho na barriga, ele está alimentado 24 horas, hidratado 24 horas. Ele não sente fome, ele não sente sede, ele não tem qualquer necessidade de se alimentar, né? Porque ele recebe 24 horas o alimento, né, via cordão umbilical. Quando ele nasce, pensa o quanto é difícil para ele, né? Assim, não mostrar, mas ele saiu de um ambiente nutrido e alimentado 24 horas, vem para um ambiente onde é hostil para ele, né? Porque para o bebezinho que sai da barriga da mãe, esse mundo é hostil. E aí ele tem inúmeras sensações, variadas sensações, né? Não é só a fome, a sede, a necessidade de ir para o peito. Tem um mundo de necessidades. E esse bebezinho, a maioria das vezes, a forma com que ele, né, se relaxa, se tranquiliza, é no seio da mãe, tá? E também, como ele não tem essas sensações de fome e sede dentro da barriga, ele vem para fora, né? Sem saber o que é aquela sensação. E daí, assim, e a gente também, logo que ganha o bebê, muitas vezes difícil de pensar o seguinte, mas ele mamou faz meia hora, será que é fome de novo, né? Ou faz uma hora, e como a gente tem a questão cultural do 3 em 3 horas, muitas mães pensam o seguinte, não, mas faz uma hora que ele mamou, não é fome.
Não deve ser fome, deve ser qualquer outra coisa menos fome, né? Porque mama de 3 em 3 horas não é fome. E aí muitas mães acabam postergando esse tempo de dar o seio, né? Embala, faz entrar no ciclo, dá chupeta, e aí também que começa um grande problema, né? E esperar também uma rotina, né? Porque todas as mães perguntam, tá, ô Rosane, qual é o tempo que um bebê mama no seio? Né? Qual é o tempo médio? Todas as famílias que eu atendo querem saber quanto tempo um bebê mama no seio, né? E vocês devem estar querendo saber aqui também, né? De quantas em quantas horas um bebezinho mama? Então, o que acontece? Cada momento de necessidade do bebê, quem vai determinar se ele está com muita fome, né? Ou se ele está só com sede, por exemplo, é o bebê. A gente não tem como saber o nível da fome dele, o nível da sede dele, né? O quanto ele está querendo ir para o seio por prazer também, né? A gente não tem esse controle, tá? Quem controla isso é o bebê, porque é ele que está sentindo, tá, meninas? Então, o que acontece? Quando o bebezinho mostra sinais de fome, que é, né, que eu falei aqui para vocês, não parece coerente, né, colocar o bebezinho no seio para mamar? Não é difícil. Mas o que acontece? A gente está muito presa à questão de criar rotinas num bebê recém-nascido, principalmente, né? A gente precisa de rotinas. Somos mulheres, somos controladoras, né? As mulheres cada vez estão mais controladoras de tudo. E como a gente quer controlar também um bebê recém-nascido que nem sabe, né, o que ele está sentindo naquele momento, muitas vezes, né? Porque o problema é o primeiro mês, tá, meninas? Estou focando muito aqui a live de hoje para mães com bebês no primeiro e no segundo mês, principalmente no primeiro, né? Que tudo é tão difícil para a gente. E aí, como a gente está cansada também, privação de sono, a gente quer um tempo, a gente não quer muitas vezes amamentar em intervalos irregulares, né? A gente quer previsibilidade, a gente quer ter uma rotina certinha desde o primeiro dia. E aí é que as mães surtam, querendo, né, determinar aí um tempo médio de mamada e um intervalo de mamadas, tá? E esse bebezinho, obviamente, muitas vezes ele vai ficar, né, ou com fome ou com qualquer outra necessidade, tá? Não é incomum eu atender mães, né, fazendo controle das idas do bebê no seio, tá? Bom, o que é importante, né? Então, é importante saber os sinais de fome do bebê, tá? É importante saber que o bebezinho vai mamar por variadas necessidades, não só de fome, não só de sede, mas de fome, de sede, necessidade de prazer, de conforto, tá? Esse bebezinho no primeiro mês, né, ele está se descobrindo também, assim como a mãe está descobrindo sinais que com o tempo, obviamente, agora eu sei que é cólicazinha, vou fazer medidas de conforto, mas no início é muito difícil identificar qual é a necessidade naquele momento, tá? E aí, o que acontece? Vamos falar de tempo de mamadas. E aí, meninas, vocês que amamentam, o bebezinho de vocês faz algum tempo regular de mamadas? Ele tem sempre faz sempre o mesmo tempo de mamada ou ele varia? Vamos interagir aqui, tá? Contem aqui para nós, né? Para as gestantes que estão aqui tendo conhecimento, né? Meninas, contem para nós qual é o tempo de mamada do bebezinho de vocês, tá? Eu tenho certeza que vai aparecer assim que o tempo é variado, que ele não faz... primeiro e segundo mês, tá, meninas? Porque depois a coisa muda. O próprio bebê, né, ele faz... Podem botar aqui nos comentários, tá, meninas? O próprio bebê faz, né, ele mesmo, tempos de mamadas variados, né? Varia muito, 30, 45 minutos... A Joy, a Marcela, não, e cada mamada surpresa, né? É isso aí, a gente nunca sabe, né? Quanto tempo, efetivamente. Ó, Lari, 10 minutos. Bah, que bebê rápido, Lari. Né? A gente pode, e assim,
Vamos falar de tempo, né? RN de 6 dias, o tempo é variado. Vai depender da fase também, ó. A van, 45 minutos a 1 hora, mas realmente varia muito. Então, tem uma média do bebê, mas o mesmo bebê varia entre ele mesmo o tempo de mamada, né? Isso é muito louco. E outra, o bebezinho de manhã, por exemplo, ó, varia demais. Ó, Jéssica, minha bebê mama uns 10 minutos ou 15. Difícil passar disso, achava pouco, me preocupava, mas ela ganha peso. Ó, então quando a gente tem 1 hora, bah, a mata ralada, 1 hora, meu Deus, Agora sim, vejam bem, né? Olha o quanto a variação. Ali, ó, a Vargas no Canadá, 2 semanas de vida, 40 minutos até 1 hora. No primeiro mês, a cada 2 horas mais ou menos, às vezes menos. Vocês vejam que assim, ó, não tem uma resposta redondinha, né? Varia, depende. Não é assim, né? Tudo, né, programado e certinho como a gente imagina. Então, o que acontece? O próprio bebê varia o seu tempo de mamada, tá? E cada bebê varia entre, né? Cada um é diferente do outro. E aí, se eu falar assim, eu não gosto de falar em tempo de mamada. Por quê? Porque se eu falar assim, ó, a média de um tempo de mamada é de 15 minutos em cada seio, meia hora no total, tá? O que vai acontecer para a mãe ali, ó, cadeia de 10 minutos, deixa eu ver, para Lari? 10 minutos, tá errado. Muito pouco tempo de mamada. Tá mamando pouco, tá mamando mal, não tem o leite. Já cria um monstro na cabeça, né? E sério, meninas, não precisam atender, tá tudo bem. Tipo assim, um monstro tá na cabeça da mãe, sabe? Justamente porque a gente tem essa cultura de que mamadas têm um tempo pré-determinado, que todos os bebês são colocados dentro de um saquinho e vão mamar em meia hora, sei lá, 15 minutos, né? E não. Ó, aí, se eu falar que não, uma mamada dura em média 20 minutos, tá? Quem? A Mali Ritter Fontana, que o bebezinho mama 1 hora, ela vai achar, tá errado? 1 hora de mamada é muito tempo. Meu bebê tem alguma coisa errada. Tá, sei lá, tá ficando com fome que tá mamando, demorando 1 hora, tá mamando mal, não tá sendo efetivo, né? Então, o que acontece? O tempo de mamada depende de muitos fatores, tá? Primeiro deles, do nível da fome, sede e necessidade de conforto de cada bebê e de cada mamada, tá? Tem uma mamada que o bebê tá com muita fome, ele vai mamar ativamente, ser vigoroso, né? E pode rapidinho encher a barriga e relaxar. Ou ao mesmo tempo não, tem bebês que são mais lentos na mamada, bebês que sugam, engolem, que tem uma velocidade, né? Uma dinâmica mais tranquila. Tem bebê voraz e bebê mais tranquilo. O bebê voraz, né? Ele pode ser mais rápido na mamada, se a mãe tiver um fluxo muito grande, tem mãe. E aí também o tempo de mamada vai variar do quanto essa mama tem capacidade de armazenar leite, tá? De estocagem, e cada mama tem, né, uma variação de volume de produção, de estoque, de síntese do leite e de estocagem, né? Tem as variações do bebê, as variações da mama da mãe, ou do momento que a mãe tá relaxada, tá fluindo o leite, o fluxo tá ótimo. Final do dia, tô mais cansada, meu fluxo tá mais reduzido, é a hora da bruxa, meu bebê fica 2 horas mamando, né? Isso não tem relação, na maioria das vezes, com a mãe não ter leite ou não ter fluxo, né? Mas tem a ver com a necessidade do bebê naquele momento. E tem aquele bebê que, por exemplo, assim, ó, ele tá com pouca fome, ele vai chegar, dar uma mamadinha curta e ele já tá satisfeito. Porque daqui a pouco a mamada anterior, ele mamou mais volume, mamou mais gordura, que a gente não tem controle sobre isso. Ele ficou, né, deu um intervalo menor, mas ele não tava com tanta fome, mas ele veio ali e pediu dar uma mamadinha, foi uma mamada mais curta, né? Ao mesmo tempo, ele fez uma soneca um pouquinho maior e ele acordou com mais fome. E aí tem aquele bebê que é mais voraz, que pode mamar mais rápido, ou tem aquele bebê que é menos voraz, que é mais lento. Então, essa variação de tempo, né, acontece para todos os bebês. E
não cometam o erro de achar, né, que tem um tempo médio de mamada. Agora sim, vocês, mamães, precisam conhecer como é que é o bebezinho de vocês sugando, se ele é efetivo também. O que é efetivo, né? Se naquela mamada ele fez sucção nutritiva, em que momentos que ele fez a sucção nutritiva, em que momentos que ele fez sucção não nutritiva, porque assim, mamadas para o bebezinho, deu sinais de que quer mamar porque está com fome, ele precisa mostrar sinais de que sugou e engoliu, né? Porque eu já atendi muitas mães que o bebê estava mamando mal pra caramba, passava o dia inteiro pendurado, a noite inteira pendurado, né? E foi lá na balança, o bebê não estava ganhando peso, estava perdendo peso. Então, para vocês conseguirem, né, praticar livre demanda e não determinarem o tempo de mamada, vocês precisam entender os sinais, né, do bebezinho de vocês está fazendo sucção nutritiva e não nutritiva, tá? E isso é muito legal de conhecer, facilmente é muito visível, tá? Dá para até contar, né, quando que o bebê está sugando e quando que o bebê está engolindo, que é a relação de sucção para deglutição. Tá? Isso eu ensino no meu curso, a reconhecer quando que o bebê está fazendo sucção não nutritiva, quando que ele está fazendo nutritiva, em quais momentos da mamada vocês precisam enxergar que, né, foi uma mamada efetiva, tá? Quantas vezes ele fez sucção nutritiva, isso é muito legal e isso aí é a chave para vocês ficarem seguras depois de praticar a livre demanda, tá? Que é no tempo e no intervalo do bebezinho de vocês, tá? Então o tempo varia muito, cada bebê varia entre o tempo, porque isso vai depender, né, do nível de fome, de sede, né, do estado de hidratação, do estado de prazer do bebezinho, de conforto, e os bebês, entre eles, acabam, né, tendo muita variação. Não tem um livrinho para todos, tá, meninas? Olhem para o bebezinho de vocês e reconheçam se a PEG está boa, se é uma sucção que está sendo efetiva, nutritiva, não nutritiva. Isso vai dar segurança para vocês de não mais olhar para o relógio, tá? E de olhar para o bebezinho de vocês, né? Porque o que acontece é que as mães vão para Marte, ficam e acabam não olhando como é que o bebezinho mama, tá? Isso é importante no início para que vocês se sintam seguras. E o intervalo de mamadas também é muito variado, tá? A gente tem aquela crença das 3 em 3 horas, tá? Então, eu conto do início ou do fim da mamada o intervalo. Bom, primeiro que a mãe que tá ligada não precisa contar, né? Vamos combinar que a mãe que sabe, né, reconhece os sinais de que o bebezinho está fazendo sucção efetiva, nutritiva, não nutritiva, né? Que tá segura que a pega tá certa, que o bebê tá fazendo, né, o trabalho está sendo bem executado. A mãe não precisa nem olhar para o relógio, muito menos contar intervalo de mamadas, né? A mãe fica hiper conectada aos sinais do seu bebê. Aquela mãe que precisa ir para o relógio é porque não conhece o seu bebezinho, tá? Então, estejam focadas desde o início a olhar para o bebezinho de vocês e reconhecer os sinais do bebezinho de vocês. Porque o intervalo de mamada, ele é variado assim como o tempo, né? Então, vamos lá. Se a mamada anterior do bebê, ele mamou os 2 seios e fez um mamadão maravilhoso e ficou uma hora mamando e fez muita ação nutritiva. Será que o próximo intervalo não vai ser maior do que o anterior, né? Porque daqui a pouco a mamada anterior, o bebezinho fez uma mamada mais curta, ele estava só com sede, mamou um pouquinho e já ficou satisfeito, né? Aí o que acontece? O intervalo pode ser menor, né? Então, isso que é o mais difícil, né? De aceitar, de nós mulheres controladoras, aceitarmos essa realidade de um bebezinho instintivo, né? De um bebezinho que ele veio para o mundo com seus instintos e todo bebê mostra, né, sinais de que quer mamar. Aquele bebezinho que é prematuro, que é pequeno para a idade gestacional, que é grande, que tem risco de hipoglicemia, né? Bebês que são considerados de um grupo de risco, por exemplo, eles podem daí ser mais sonolentos e não mostrar tanto sinal. Aí, para esse grupo de bebês, né? Também a gente não pode generalizar. Aí, para esse grupo de bebês, a mãe vai ter que determinar, né, um processo de ir lá estimular o bebê para mamar. Então, se o bebê
recém-nascido. Não mostra. A cada 3 horas durante o dia aí a gente impõe limite, tá? 3 horas é o limite. Por quê? Sabe por quê? Porque um bebê mama recém-nascido, tá? Recém-nascido é 1 mês, tá? De 8 a 12 vezes em 24 horas. O que quer dizer isso? O mínimo é 8 mamadas em 24 horas. Número de mamadas, tá? Isso é muito importante. Isso existe uma média, existe um número, tá? De 8 a 12 vezes em 24 horas. Então, assim, se eu sei que o mínimo é 8 mamadas, se eu dividir... Se é aquele bebê que dorme muito, que dorme 5 horas direto de dia, que faz, né, sonecas muito longas, tá dormindo demais, né? Quando vai ver, contou no dia, fez só 4 mamadas, sabe? Então, esse bebê, vocês já precisam estar ligadas, precisam precisar conduzir um ritmo. A cada 3 horas, se ele não acordar, para fechar 8 mamadas, porque um dia tem 24 horas. Divide 24 por 8, dá 3 em 3, né? Tá? Essa é a conta, né? Mas a maioria dos bebês dá sinais claros de que quer mamar e quer ir pro peito, tá? Então, assim, não existe uma média, né? De intervalo de mamadas. Agora sim, o que não é normal, tá? Isso é importante falar, né? Cada bebê tem um tempo de mamada, cada bebê tem o seu intervalo, né? Mas o que vocês têm que estar alertas, tá, meninas? Quais são os sinais de alerta de que aquele tempo, aquele intervalo, pode não... Essa mamada pode não estar boa, pode não estar sendo legal, não estar sendo efetiva, o bebezinho não está, né? Não tá mamando bem mesmo, tá? São intervalos onde o bebê não faz uma soneca. Porque o recém-nascido no primeiro mês é uma sincronia, né? Mama, faz cocô, dorme. Muitas vezes faz cocô na mamada e já sai dormindo. Acorda, mama, interage 5 minutos e dorme, sabe? Essa é a sincronia. Existe entre mamadas sempre uma soneca de qualidade, tá? Claro que assim, a gente não tem um robô, né, meninas? Então daqui a pouco, nessa mamada aqui, essa é outra, teve cólica, estragou o ciclo de sono, mas assim, segue um ritmozinho dentro, né, dessa sincronia, tá? Mas é aquele bebê que não dorme entre mamadas, que tá sempre irritado, sempre choroso, né? Que o bebê mamou, sabe? Independente do tempo, né? Foi desplugado o seio e esse bebê não fica em lugar nenhum, em colo nenhum. Ele só fica plugado o tempo inteiro, sabe? A mãe fica 1 hora, 2 horas, 3 horas, né? Ali muitas vezes 3 horas, já tem de mãe que ficou 3 horas, e que tira, o bebê continua boquinha, com sinais, né, de que quer voltar pro seio, né? Tem alguma coisa errada ali, porque não tá seguindo uma sincronia. Então, assim, ó, uma coisa que eu aprendi com a Fábio Magni, que é psicóloga e consultora do sono, que eu indico muito ela aqui em Porto Alegre, para todas as mamães, assim, ela é ótima, né? Que a gente falar que o bebê tem uma rotina de mamada e de sono, isso já incute na nossa cabeça a ideia de que rotina tem tempo e tem horário, né? Então, a gente fala em sincronia, né? Isso que é legal. Entender essa sincronia. Tá, que um momento ou outro vai sair um pouquinho, vai desviar essa sincronia, mas que no geral vai se manter, tá, meninas? Então, mamadas, né? Onde o bebê fica muito, muito tempo grudado e ele vai sair, ele não dorme uma sonequinha, sabe? De pelo menos, a gente espera que uma soneca de qualidade dure em torno aí de 40 minutos, tá? Uma média, isso tem média, né? Mas claro, tem bebê que dorme meia hora e já fica legal, né? E o tempo da mamada, eu quero contar, Rosane, eu quero anotar. Pode anotar. Se tu te sente segura, anota. Anota onde tu quiser, no aplicativo, no caderninho, anota. Para te ter uma noção de como é que é o teu bebê, mas não como uma forma de controlar o teu bebezinho, né? Aquela anotação te gera ansiedade, te gera, né, o quê? Ou é simplesmente uma informação que te deixa segura, ok, agora pode anotar tranquilamente. Agora, como uma forma de controle não é legal, tá? Tem bebês que mamam 1 hora e meia e que não são nada eficientes na mamada. É aquele bebê que fica grudado 1 hora e meia e às vezes cansa ou às vezes não é efetivo,
sabe? E sai dali, dá 15 minutos e quer voltar, né? Como é que eu vou saber, né, Rosane, se esse tempo que ele ficou mamando, ele de fato, né, mamou bem? Mamou bem é saber se ele mamou e engoliu, né? Não é só ficar sugando. Vocês conhecendo quando que é uma sucção nutritiva e quando é a sucção não nutritiva. E o que esperar? E isso existe sim padrões. Padrões de grupamento de sucção e deglutição, sucção nutritiva. Padrões de grupamentos de mais sucções e menos deglutições, sucção não nutritiva. Quantas vezes o bebê, em média, faz sucção nutritiva numa mamada? Em torno de 2 a 3. Em 2 ou 3 momentos da mamada, eu tenho a mamada que o meu bebê mostrou fome, né? Mostrou a necessidade de ir para o seio para mamar por necessidade nutricional, tá? Esse bebezinho vai fazer de 2 a 3 momentos de sucção nutritiva. Suga, engole. Suga, suga, engole. Suga, 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 engole, tá? Em torno de 1, 2, 3, no máximo até 5 sucções para uma deglutição. Sucção nutritiva, tá? E em 3 momentos, em média, da mamada, eu preciso olhar para o meu bebê e ele fez. Uma sucção nutritiva. Diminui o ritmo, entrou em sucção não nutritiva. Sucção não nutritiva é o quê? Vai fazer 8, 9, 10 sucções para uma engolida. E é uma engolidinha, não é uma engolidona, quem nem é na sucção nutritiva. Depois, fica em sucção não nutritiva, esperando mais fluxo, a mama não está liberando, daqui a pouco vem novo reflexo de ejeção, sucção nutritiva. Voltou a sugar e engolir. 1, 2, dá até para contar, meninas, é muito legal. E vocês conhecendo, né, os grupamentos de sucção nutritiva e não nutritiva, vocês, quando o bebê acabar de mamar, vocês vão terminar a mamada seguinte. Azar do tempo que ficou aqui. Eu tenho certeza que ele fez uma mamada boa, né? Mas tem que conhecer o que é uma sucção nutritiva e sucção não nutritiva. Eu ensino tenho um módulo só sobre isso no meu curso, tá? E já fiz live sobre isso também aqui, tá? Fiz sobre a PPS, posição, pega e sucção, e na live de sucção eu falei exatamente sobre essas questões de sucção nutritiva e não nutritiva, tá? A Fê pergunta, sucção não nutritiva serve para quê, né? Serve para o bebê, né? Ele está esperando, na verdade, ele está estimulando um novo reflexo de ejeção do leite. O leite de vocês, meninas, não jorra o tempo inteiro. Ele sai, né, de forma intermitente. Intermitente é o quê? A mama vai lá, a nossa glândula chamada hipófise, libera ocitocina na nossa corrente sanguínea, e aí a ocitocina vai, e por pulsos, né? Não é assim a ocitocina constante. A hipófise liberou. Corrente sanguínea, mama, jorrou leite. Instantâneo. Diminuiu a liberação de ocitocina, diminuiu o fluxo. O que o bebê faz? Ele não vai ficar sugando e engolindo se não está saindo leite, né, meninas? Está saindo muito pouquinho, tá? Porque quando diminui a ocitocina, diminui o fluxo. Aí o bebê faz sucção não nutritiva. Sucção não nutritiva, o bebê faz uma sucção rápida e não profunda, superficial. Sucção nutritiva, lenta e profunda. Nessa não nutritiva, olha que interessante, o bebê está estimulando, esperando um novo pulso de ocitocina para um novo reflexo de ejeção. Imagina, para que ele vai ficar sugando, engolindo, fazendo uma força extrema se não está saindo leite? E aí ele entra na sucção não nutritiva. E aí ele fica ali, ó, só esperando. Daqui uns minutinhos, tá? Isso vai depender, né, do quanto que a mãe tá relaxada, né, tá tranquila, do quanto esse bebê tá com a pega certinha, com a sucção, né, com toda a biomecânica da sucção em dia, tudo bonitinho. Daqui a pouco vem um novo reflexo de ejeção, o bebê volta a fazer sucção nutritiva. Aí diminui o fluxo, o bebê volta não nutritiva, tá? Isso é muito fácil de perceber, só que vocês têm que estar atentas ao bebezinho de vocês e não ao relógio. Além disso, vocês têm que conhecer como é que funciona o bebê no seu ritmo, o bebê de vocês, né? No seu ritmo de sucção nutritiva e não nutritiva. E tem que saber que existe nutritiva e não nutritiva, né? Porque senão
Se o bebê de vocês entrar em sucção não nutritiva, e a nutritiva faz parte da mamada. Toda mamada tem sucção nutritiva e não nutritiva, tá? Sucção nutritiva, não nutritiva, nutritiva, terceira, né? E não nutritiva às vezes tem, às vezes não, tá? E isso os bebês, todos eles fazem, tá? E aí, quando vocês conhecem, né, tem esse conhecimento, vocês se libertam dos relógios, vocês se libertam dos padrões, né, que foram impostos por, né, por quê? Pela indústria da fórmula, tem toda uma história sobre isso, né? Pré-fórmulas, não existia isso de 3 em 3 horas, horários fixos, né? E a gente tem essa cultura, tá? Vamos ver aqui, deixa eu ver que horas são. 24, meninas! Eu tenho que responder perguntas, né? Então, assim, gurias, não se fixem a tempo em intervalo de mamadas. Conheçam o bebezinho de vocês, né? Qual é o tempo dele? Quais são os padrões do bebezinho de vocês? Ah, de manhã meu bebê, ele é mais ligado, ele faz intervalos, ele é mais acordado, ele faz intervalos menores, ele é mais demandante de manhã. Aí ele mama mais. Bebê recém-nascido faz o quê? Não interage com nada, nem com ninguém, ele mama. O bebê recém-nascido acordado vai mamar, ele vai solicitar o peito, né? E sim, é bem desgastante no início, porque bebê... E é de dia e de noite, né, meninas? Não tem essa que de noite vai fazer 7 horas de sono no primeiro, segundo mês. É raro, raríssimo. É necessidade fisiológica, tá, meninas? Dia e noite. E outra, né, as mamadas noturnas estimulam a produção de leite, porque de noite a gente tem liberação de prolactina, maior secreção de prolactina, que é o hormônio da produção de leite. Por isso que o bebê também solicita no período da madrugada com frequência no primeiro mês, com certeza. Por quê? Porque a calibragem da produção de leite é feita no primeiro mês. Padrão de mamadas de bebê do primeiro mês vai determinar como que a minha mama vai calibrar a produção de leite, tá? Além disso, vocês sabem que o ciclo circadiano do bebê, ele não tem, né? Dia e noite ele não sabe, né? E ele vai desenvolver, sabe como? Através dos hormônios maternos, tá? Então, quando entrou a noite, a mãe começa a secretar a melatonina e o bebê recebe melatonina pelo leite materno e ele vai ter para ter um soninho melhor à noite, né? Vai regulando o ciclo circadiano com também as mamadas do dia e da noite, tá? De noite tem melatonina, de dia a gente não secreta, né? Que é o hormônio do sono, tá? Vou responder umas perguntinhas, tá? Meu bebê, diz a Laísa, meu bebê de 1 mês e meio ganhando peso, porém ele quer mamar o dia inteiro. Normalmente faz pouquíssimas sonecas de 40 minutos, mas à noite dorme bastante, acaba acordando para ordenhar leite. Porém, chora no final do dia e eu mal tenho leite. Hoje tive que dar 80 ml de leite. Tá, vamos lá. Laísa, meninas, 1 mês e meio ganhando peso. Quer dizer o quê? Que tá mamando bem, né? Bebê que mama bem ganha peso, né? Dentro da média adequada, tá? Isso quer dizer que tu tem leite suficiente, né? Tá, porém ele quer mamar o dia inteiro. Faz pouquíssimas sonecas de 40 minutos. Mas à noite dorme bastante, acaba acordando para ordenhar o leite. Tá, vamos lá. Bom, ele faz uma compensação, né? Parece que ele faz sonecas mais curtas de dia, mas de noite ele acaba dormindo legal, né? Chega no final do dia, eu mal tenho leite, tá? Porque tu não tem estoque de leite na mama, tá, Laísa? Então, o que que acontece? Vamos lá. Padrões de sono também do bebê, assim, né? É um outro mundo, assim como a amamentação é um mundo à parte, sono do bebê também é um mundo à parte, tá? Tem bebê que faz sonecas de tempo maior que 40 minutos, 1 hora, 1 hora e meia, né? Em 1 mês e meio. Tem bebê que faz sonecas mais curtas, tá? Esse bebê de 1 mês e meio que faz sonecas mais curtas de dia, obviamente vai solicitar mais o peito de dia, né? E, olha só que legal, ele tá fazendo uma compensação, né? Tanto de sono quanto de nutrientes recebidos, de necessidade, né? Porque a gente sabe que tem compensação. Se aquele bebê, durante o dia, né, mamou maior volume de leite, né, foi para o seio com mais frequência, quer dizer que a necessidade dele, talvez, no período noturno seja menor.
e talvez é um bebezinho que vai acordar com menor, vai dormir mais, porque, por exemplo, assim, a gente tem, né, o nosso metabolismo de 24 horas, tá? Então, o que acontece? Esse bebezinho, meu bebê mamou com mais frequência de dia, tá? Ó, detalhe, né? 1 mês e meio ganhando peso, tá, meninas? É diferente de ela botar assim, ó, meu bebê tem 1 mês e meio e tá com baixo ganho de peso. Ele mama o dia inteiro, faz pouquíssimas sonecas e tá com baixo ganho de peso, aí, meninas, tem problema aí, vai acabar a live em 27 segundos, 26. Meninas, eu espero que vocês tenham gostado da live, tá? Não consegui responder muitas perguntas, falo demais. Eu prometo que no próximo domingo eu não vou falar tanto, tá, meninas? Obrigada por terem ficado aqui comigo. Até quinta na live SOS da Amamentação. Uma boa semana para vocês. Um beijo, fiquem com Deus.